Estamos começando mais um EcoSalos, o podcast que trata dos assuntos do ecossistema da saúde e bem-estar. Se você é um profissional da saúde, o EcoSalos é para você. E se você trabalha num negócio de saúde, o EcoSalos é para você. Hoje eu estou com um convidado especial. Eu adoro conversar com psicólogos, porque a partir do momento que a gente começa a esquentar, ele já começa a te analisar. Sem muitas delongas aqui, seja muito bem-vindo, Igor. E o EcoSalos é todo seu. Poxa, muito obrigado, Cleber, pelo convite. Uma honra muito grande estar aqui com você, conversar com o pessoal que vai nos assistir e nos ouvir aqui. Uma honra muito grande. Igor, psicólogo então. Exato, sou doutor em psicologia. Cheguei a fazer até o doutorado. Me fala um pouco que área da psicologia você atua, como é que você foi, né, fazer o doutorado, qual foi a tese? Vamos começar aí contigo se apresentando para nossa audiência. Que ótimo. Eu hoje estou psicólogo empresarial, ou seja, foco em realmente empresários para auxiliá-los a tomar melhores decisões e levá-los a metas impossíveis. Tá. Tornar as metas impossíveis prováveis. Mas a minha origem foi como psicólogo clínico. Eu entrei, na verdade, em 2001, comecei a graduação em 2001, sem saber o que era psicologia. Na escola, terceiro ano do ensino médio, Você não teve nenhuma pessoa na família para modelar? Escolheu Nada. Aleatoriamente? Para não dizer que eu não tinha uma pessoa na família, tinha uma pessoa fora da família, Tá. que foi dois pais, um pai e a mãe de um amigo meu, irmão assim mesmo, que eles eram pscanalistas e psicólogos. Tá. A diferença entre psicanalista e psicólogo, não sei, depois de repente a gente pode falar um pouco sobre isso, mas eu olhei e falei, nossa, eles são psicólogos, mas eu nem sabia direito o que eles faziam. E essa era a primeira graduação sua, começando. Primeira graduação. Porque é muito comum a gente ver as pessoas com uma graduação, tem uma experiência de mercado, vê a importância da psicologia e vai fazer uma segunda graduação. Você foi de primeira. Assim, foi um profissional que a escola contratou para fazer orientação profissional, para saber que carreira seguir. E ele chegou ali e falou com muita convicção para mim, Kleber, tu tem que fazer psicologia. Poxa, mas eu queria fazer medicina, no teste estava assim, medicina e psicologia no mesmo nível. Por que não medicina? Não, tem que ser psicologia. Falou com tanta convicção que eu acreditei. Falei, se o cara é profissional, foi contratado pela escola, falou que eu tenho que fazer psicologia, vou fazer, deve ter alguma coisa ali. E eu fiz psicologia, foi por isso. Tá. Eu vi, o cara falou psicologia, eu tava meio incerto se era medicina ou não. É um braço da minha história um pouco mais difícil, assim, eu não ia ter condições de estudar para medicina, na verdade, porque eu cuidava da minha avó com Alzheimer na época, adolescência inteira. Fui como se fosse um enfermeiro da família. Eu pensei, eu não vou conseguir, eu ia ficar anos e anos e anos e não ia conseguir passar na medicina. O cara disse que é psicologia, eu vou lá, vou fazer. E o pior é que depois que eu descobri na graduação de psicologia que o teste que ele usou para mim não é validado no Brasil. Ou seja, podia dar errado mesmo, né? Mas não, deu certo, ok. Então eu fiz graduação em psicologia numa instituição muito boa, que era a PUC do Rio Grande do Sul, que o foco era psicologia clínica. Mas tinha um braço muito grande da psicanálise lá. Tá. E apesar de estudar bastante sobre ela, eu não me sentia muito confortável com essa abordagem. Até que no final do ano havia a possibilidade de estudar e conhecer uma abordagem que até então era mais recente, que era a terapia cognitiva comportamental. E tinha um estágio para fazer de um ano. E eu fui nesse estágio, assim, cheguei na seleção e falei, olha, eu não sei nada sobre terapia cognitiva comportamental, que a sigla é TCC, mas eu estou aqui para aprender, eu estou muito disposto a aprender. E por que eu fiz estágio lá? Eu pensei que se eu me formar psicólogo, e depois tenho que fazer mesmo 5 anos de psicanálise, tem que fazer análise, tem que fazer toda uma formação para ser também psicanalista, pós-graduação de psicologia, eu vou dedicar esse um ano em TCC, em terapia cognitiva comportamental, para ver qual é que é. Eu era jovem ainda, pensei, vou arriscar. E foi a melhor escolha que eu fiz. Eu realmente identifiquei-me como profissional, como clínico, como atendimento. Eu comecei a atender naquela época pessoas com intenso sofrimento, que usavam substâncias químicas bem pesadas, fazia parte do estágio. E no final eu tive contato com uma pessoa que teve uma tentativa de suicídio. Uau. E ali que eu identifiquei que o meu braço de clínica poderia ser, meu braço de atendimento, meu diferencial, poderia ser pessoas que sofrem intensamente. Que foi onde eu construí meu caminho como clínico. Pessoas que sofrem intensamente. Quanto tempo essa jornada? Me formei em 2007, janeiro de 2007,
E então era a época antes de Instagram, Facebook e tal, então a jornada para começar a clínica ela deslanchou mesmo em 2010, esses 3 anos para a construção do nome ter uma clínica. Então foi de 2009, 2010 até agora, recentemente, somente ano passado que eu fechei a clínica, 2024, perdão, quando aí assim eu abri a minha mentoria para entrar na Mentor League Society. Continuando ainda na sua clínica, qual foi o maior desafio? Foi essa tentativa de suicídio que foi o teu maior desafio aí como clínico? E quais foram os aprendizados para você ir para uma mentoria, né? Porque a mentoria já sai totalmente de um trabalho clínico para uma questão mais de negócio, né? Uhum. O meu maior desafio na clínica não necessariamente foi na clínica, isso que me levou a ser empresário. Foi saber me vender como clínico. A gente não aprende nada disso na faculdade, não tem uma disciplina. A única coisa que a gente aprende na faculdade é que o mercado de clínica é muito saturado e que demora 6, 7 anos na época antes do Instagram. Você estava tendo uma ascensão profissional baseada na clínica, você estava construindo o seu nome, mas num determinado momento teve um insight que, cara, eu precisava vender mais, eu preciso escalar aprender mais sobre isso. Então, do ponto de vista, o meu desafio na clínica foi realmente notar, eu preciso me tornar empresário em psicologia clínica para que a clínica dê certo. E me ver como empresário, não como psicólogo. Mas pensando na intervenção como clínico, como psicólogo clínico, o momento mais difícil não é são vários. É quando um cliente teu realmente acaba em um nível de sofrimento muito grande e vem a realizar o suicídio, a consumar o ato do suicídio. Isso é devastador. E eu já tive alguns casos, porque, por óbvio, né, meu foco foi justamente o comportamento suicida, alguns casos realmente o sofrimento era tão intenso que acabava a levar ao suicídio. E esses momentos foram bem difíceis para mim. Bem tensos. Bem tensos. E aí, como é que foi o primeiro dia do Igor empresário? Eu costumo dizer que Quais foram os desafios? Eu tentei ser empresário com duas clínicas que eu criei junto com sócios. A primeira foi em 2014, perdão, a primeira empresa. Até então, assim, 2007, 2014, eu tinha sócios, mas a gente dividia a sala. É como se eu pegasse eu e você, Kleber, mais 2 pessoas, e vamos dividir o aluguel da sala pra gente atender lá. Isso é muito legal. Me fala como é que é a característica de uma clínica de psicologia. Se eu quisesse montar hoje esse modelo que você fez aí, pô, juntei com um sócio que era amigo de colega de faculdade e tal. Como é que foi esse planejamento de 2 psicólogos empresários? Foi bem feito? Fizeram um business plan? Como é que foi? Não. Foi assim, precisamos de um espaço. Não tinha muito cowork na época, pelo menos em Porto Alegre, que é a minha cidade, não existia cowork, em 2007, 2008, 2009. Então era mais assim, a gente precisa alugar um espaço, nós não temos agenda cheia a ponto de ocupar todo o espaço, então vamos juntar nós 4 que somos amigos, vamos dividir as contas. O caminho foi dividir as contas, então a gente pagava aluguel, condomínio, limpeza. Primeiro dividiu a escassez, né? Exatamente, foi assim. Até nos darmos conta que, bom, como está, já não estava mais fechando a agenda, já não dava mais. Então nos dividimos, daí 2 amigos ficaram com a sala que estava e eu e minha esposa, no caso, fomos para uma outra sala. E ficou assim por um tempo bem... Assim, montar um consultório de psicologia é muito mais barato que um consultório dentista, por exemplo. Porque o que você precisa é um espaço que você tenha um sofá, um lugar... O custo é baixo. Uma sala de... É como se... Tu tem que ser aconchegante, é como se fosse uma sala de estar. Então, claro, é bom investir em um sofá bom, em um café bom, em móveis agradáveis, uma pintura agradável. Foi o que a gente fez. Um outro ponto diferencial importante, que isso a gente sempre procurou, Kleber, eu acho que isso é um diferencial que todos precisam ter já desde o início. 2 coisas, na verdade. Primeiro deles, o local. O local tem que ser um local bom. Nosso consultório, desde o primeiro consultório, eu tinha já mudado 3 consultórios antes de ter a clínica. Então, 3 consultórios
foram em bairros da cidade de Porto Alegre, onde tinha outros psicólogos e psiquiatras, na rua em que tinha outros psicólogos e psiquiatras. Tá. Então era o point, era o lugar, era o alto ali. Então tá. Tava todo mundo ali. Tava todo mundo ali, estávamos no E lugar bom. ali era, você achava que era o lugar ideal ou você tinha estudado aquele local para de fato... A gente tinha estudado, a gente estudou assim, dos bairros de Porto Alegre, do público que a gente quer atender, onde eles normalmente vão. Daí nós pegamos pelos nomes dos psicólogos e psiquiatras mais conhecidos da cidade. Tá. O Kleber é psicólogo, ele atende no bairro tal. Independente da classe social que esse psicólogo atendia. Nós sabíamos que esse psicólogo era renomado, por exemplo, Kleber era renomado, ele era grande, ele atendia pessoas com alto nível financeiro e ele atendia no bairro Bela Vista, que é lá de Porto Alegre, um bairro nobre. Então nós vimos, em primeiro lugar, foi um lugar lá no bairro Bela Vista. A minha intenção dos meus amigos, mesmo que nós fôssemos sócios, era poder atender pessoas que tivessem condições de pagar o nosso honorário de acordo com a tabela do CFP, Conselho Federal de Psicologia. Você queria manter o preço que o Conselho sugeria. Porque acredita, a grande maioria dos psicólogos ainda hoje não cobra o preço mínimo que o Conselho sugere. O mínimo. Tem porque mínimo, médio e máximo. Porque não sabe vender. Não tem a ver com escassez. Olha só, pessoal, eu estou perguntando essa questão do ponto porque, assim como o psicólogo, né, o dentista, o médico, ele sofre do mesmo drama, Igor. E aí, quando você fala que quando foi montar uma clínica, foi procurar um ponto, uma vez eu vi uma palestra, nada mais nada menos do que o fundador do Boticário, o Miguel Christen, que por acaso também é da área da saúde, ele é farmacêutico. E assim, das marcas brasileiras no franchising, o Boticário é uma das top 3 aí, sendo uma das maiores referências, não só pela qualidade do produto, mas pela qualidade da entrega como negócio, né, para os seus franqueados. Fantástico. E aí o Miguel falou, cara, o sucesso do Boticário é alicerçado em 3 fatores. O primeiro, o ponto. O segundo, o ponto. O terceiro, o ponto. Fantástico. E eu estava começando a Sorridentes. Eu tava começando a Sorridentes, entendeu? E aí o que acontece? Na época, a gente tinha um feeling. E eu escolhia também os pontos da Sorridentes em lugares onde tinha a maior quantidade de dentistas. Que na hora do almoço parecia o intervalo de uma faculdade. Foi um ponto similar ao que eu usei, então. Pelo Exatamente. Jeito. Sabe por quê, Igor? Porque onde tinha dentista, tinha demanda. Era uma forma empírica. E aí, a estrutura da clínica que a gente montava era tão diferente do que era o trivial daquela turma que a gente arrebentava e se destacava. Então, eu acho que eu acredito muito que você, mesmo sendo um profissional da saúde, você tem uma percepção empreendedora que poucos profissionais da saúde têm. Você percebe que você tem algo a mais na questão da visão empreendedora? Percebo. E eu acho que isso vem muito da minha infância e adolescência um pouco mais difícil que eu tive de uma forma geral. Você não veio de berço de ouro? Você não ganhou um consultório? Assim? Eu sou um improvável, eu me apresento como improvável. Porque o desenho que estava da minha família era que eu não ia ter condições nem de fazer a faculdade de psicologia como eu fiz. Era bem ruim mesmo, assim, casa quase despejada 2 vezes, conta de luz e água cortada. Eu nunca passei fome, mas o caminho estava para esse caminho. E eu tinha clareza que eu precisava ganhar dinheiro. E eu me dei conta que antes mesmo de entrar na faculdade de psicologia, eu me dei conta que eu só ia conseguir ganhar dinheiro se eu fabricasse o dinheiro, se eu fizesse dinheiro, entende? E eu não tinha ninguém próximo de mim que era vendedor ou empresário, ninguém. Então eu pensei assim, bom, uma carreira, e por isso que foi a psicologia, pode me dar mais dinheiro do que onde eu estou agora. Mas eu sempre estive ao encontro, fui em busca da fórmula, sempre falava isso quando eu era graduando, eu quero ir atrás da fórmula de fabricar dinheiro. E algumas pessoas falavam, que ambicioso, que etc e tal, ou que ruim, que estranho. Mas é que, se tu descobre a fórmula de fabricar dinheiro, tu consegue criar as facilidades necessárias para viver a vida realizada e feliz que você quer. O dinheiro vai te proporcionar isso. Vai proporcionar isso. Então isso eu tive sim desde a adolescência.
desde a da adultez jovem, assim. Então, por exemplo, eu não tinha dinheiro para fazer xerox, cópias, né, xerox, eu acho que aqui é xerox, lá é xerox, né, lá no sul. Não tinha dinheiro para fazer cópias em faculdade, então o que eu pegava dos meus colegas, falava, olha, eu pego o dinheiro de todos vocês, vou lá no centro tirar e vocês pagam o meu texto. Pode ser? Perfeito, então eu fazia isso, eu já empreendia, digamos assim, Já era na um graduação, prestador de serviço. um prestador de serviço. Daí eu vi, bom, assim eu não preciso tirar o meu dinheiro, eu gerei dinheiro novo que pagou o meu estudo e meus textos, e eu não precisei tirar um pouco do dinheiro que eu tenho para estudar. Então, desde a graduação eu estava assim, com essa ideia de eu preciso gerar dinheiro novo, eu preciso, e é uma outra forma de falar da forma de fabricar dinheiro. Tá. E eu acho que isso foi um diferencial, porque eu notei que eu não ia conseguir fabricar dinheiro, ou seja, atender os clientes que tinha potencial de pagar pelo serviço que eu achava que valia, se o meu ponto fosse escondido, se fosse onde dava. Então eu poderia alugar uma sala só minha por ego, num bairro ruim. Então a tua tese de ponto deu certo. Deu certo, ponto. Você colheu bons Em todos os lugares que eu fui, foi no ponto. E o melhor ponto pra mim foi quando eu fui no shopping. O shopping, não sei se você conhece Porto Alegre, lá tem o shopping Praia de Belas. Pouco. Enfim, foi o primeiro shopping que teve um prédio no shopping, que foi construído lá. Foi o primeiro prédio comercial. Diretamente no shopping. Depois outros shoppings acabaram tendo prédios iguais. Então isso foi um diferencial muito interessante, que foi próximo de lugares onde é a justiça lá, então muitos advogados. Eu falo que é o polo gerador de tráfego, né? Então o shopping, ele atrai pessoas, né? Comércios, perfeito, justiça, enfim. Aí você ficou numa área de grande circulação de pessoas e isso trouxe resultados positivos. Ali só não só trouxe visibilidade, mas você estava numa sala... nesse prédio comercial. Nesse prédio comercial, no quinto andar desse prédio, com vista para o Lago Guaíba, que tem lá uma vista bonita, pôr do sol fantástico. Então isso agregou, o ponto era bom no shopping, o pessoal gostava disso, e o fato de estar naquele prédio já aumentou meu ticket. Depois eu me dei conta desse segundo ponto que foi bom, o ponto realmente muito importante, inclusive para justificar o valor que eu cobrava, que nessa época eu já estava acima da tabela do CFP. Quando eu comecei, eu queria cobrar a tabela do CFP e as pessoas achavam que eu estava louco, mas por quê? Se eu estou só cobrando O próprio conselho diz isso, as pessoas cobravam menos. Eu demorei mais tempo para conseguir meu primeiro cliente, mas quando eu consegui já foi na tabela do CFP. Legal. Então foi mais rápido para depois eu conseguir cobrar acima da tabela. E daí eu comecei a me diferenciar. Eu já tratava uma dor muito singular, que é o sofrimento intenso. Já me diferenciava pelo tipo de sofrimento que eu atendia. E eu me coloquei num ponto muito bom. Já estou falando me mudei 2 vezes desse terceiro e último ponto, que foi quando eu dei esse start maior. E esse modelo de clínica nesse lugar foi a Célula Mater para a sua mentoria? Sabe que não. Porque a minha mentoria... Que momento você começou a enxergar que o teu caminho não seria mais clínico, mas sim focando no desenvolvimento de outros profissionais? Quando aconteceu, paralelo à minha clínica, paralelo à atuação como clínica, eu já atuava como professor universitário. Então, você passou um tempo na academia. Eu concluí a minha graduação em 2006, na verdade foi dia 6 de janeiro de 2007 a formatura, dia 8 de janeiro, 2 dias depois, eu soube da minha aprovação no mestrado. Então, 2 anos depois, eu nem tinha o título de mestre ainda, já tinha sido contratado por uma faculdade do interior do estado para dar aula. E dei aula, já dei outras universidades pequenas, até ficar numa grande universidade lá do Rio Grande do Sul, que é a Unicinos. Tá. E eu dei aula... São Leopoldo? São Leopoldo, exatamente, Unicinos São Leopoldo. E eu fiquei lá até minha filha nascer, 2016. Ela já tinha nascido, 2016 foi quando eu fiquei. Então, eu tinha já esse lado professor. Só que daí chegou um ponto... da minha clínica, eu ainda não tinha... A clínica em si estava no consultório ainda, não existia a clínica ainda. Que eu enchi minha agenda. E foi quando eu não tinha mais horário que eu me dei conta que se eu continuar assim, eu não vou escalar. Eu cheguei no teto. Falei, e você encheu a agenda como? Fazia muito marketing, muita propaganda? Ou era clientes orgânicos, o boca a boca fluindo? A estratégia que eu usei... Lembrando que foi antes do Instagram, de Facebook, naquela época ele já tinha Facebook, mas eu não usava tanto Facebook, foi ir nas escolas e nas instituições dar palestra gratuita, o que seria hoje uma live no Instagram, e no final dar o resumo da minha palestra em uma folha com o meu contato telefônico. E daí as pessoas entravam em contato comigo por ali. Diferente de eu pegar, hoje é diferente, a estratégia hoje é totalmente diferente, hoje eu dou a palestra...
E as pessoas que vêm falar comigo, eu pego contato, né? Quantas pessoas, quantos psicólogos iguais a você encontrava nas escolas querendo dar palestra do mesmo jeito que você fazia? Não muitos. Gente, essa pergunta é bem importante porque, fazendo um paralelo, Igor, foi exatamente isso que nós fizemos com as Sorridentes. Eu acho que um papel importante para o profissional da saúde é justamente conscientizar a importância de tal. Então, o que a gente fazia na época era bater nas escolas, falar com o diretor, porque isso daí é vender odontologia nas escolas. E o que a gente entregava? Era conscientização de saúde bucal, né? Por consequência, como as pessoas não tinham um dentista para falar que era seu, eu tenho meu doutor, as pessoas viam a palestra, percebiam que tinha uma marca ali. Não, antes da marca, inconsciente, ele fala, cara, faz tempo que eu não vou no dentista. Que bom, eu vou lá na doutora Carla. Então, a gente começou a tracionar a captação de clientes para o consultório, para depois a clínica Sorridentes, justamente se inserindo na comunidade. Então, é ilusão, ou é muito mais difícil o profissional da saúde achar que o cliente vai vir bater na sua porta. Porque cada vez mais, né, isso você está falando de 2006, né, e você já fez, não tinha o Instagram, tinha o Facebook, mas hoje nós temos todo o arsenal, né, nós temos o Facebook, o Instagram, o TikTok, o Spotify, o Spotify, todos esses canais vendendo, e não só vendendo saúde, mas vendendo de tudo. Como é que um profissional da saúde vai conseguir compartilhar do mesmo bolso, porque o cliente é único, assim como o bolso. No bolso dele tem celular, tem contas de água, luz, telefone, churrasco, entretenimento. Em que parte entra a psicologia? Em que parte entra a odontologia? Pensando no profissional em si, como é que ele pode, enfim, chamar a atenção das pessoas? Exatamente. Tendo muito claro isso, eu falo para meus mentorados hoje, qual é o problema que você resolve? Qual o problema? Se você fala um problema bem específico, bem claro, as pessoas vão te notar. O problema que acontece com psicólogos e outros empresários é que falam problemas muito genéricos. Por exemplo, psicólogo trabalha, qual é o problema que eu resolvo? Eu resolvo o transtorno de ansiedade. Conflitos entre casais. Isso é muito genérico, é difícil você se posicionar na mente de alguém como quem resolve. Agora, como tem uma mentorada minha que... A minha mentoria não é para psicólogos, mas contém psicólogos. Uma mentorada minha que o problema que ela resolve o trabalho dela é fazer com que a família não acabe. É assim que ela se apresenta. O meu trabalho é fazer com que a sua família não acabe. Ela criou um nicho ali, né? Exato. Então é muito mais fácil ela ser lembrada como a psicóloga que faz a família não acabar do que terapeuta de família, terapeuta de casal. Ou seja, ela conseguiu se posicionar melhor porque ela focou num problema. Conflitos muito grandes de relacionamento em que o casal está quase acabando, se separando. Quando você define um problema específico e começa a falar dele, a chance são de que as pessoas conseguem te notar nessas redes de uma forma geral. E a ampla maioria das pessoas, a ampla maioria dos profissionais não fazem isso. Botam muitos conteúdos, mas com receio de se posicionar. Você acredita que esse posicionamento dessa sua colega, em paralelo, é o método dela? Eu acredito que não. Porque, pelo menos na psicologia, existe muito essa dificuldade de ser o próprio método. Existem linhas teóricas, abordagens... Ou método de prospecção de cliente. Aí sim, tá. Aí porque sim. Não vamos entrar no método clínico, porque perfeito. O clínico existe todo um referente... Tem uma isso ciência. Isso mesmo. Tem uma ciência. Exato. E isso daí eu acho que é inquestionável. Isso daí eu nunca... todos os nossos negócios, né, de saúde, a gente não entra na técnica. Né, porque é outro treinamento. Perfeito. O que a gente está dizendo aqui é que o fato dela ter escolhido ser uma pessoa especializada em não fazer com que famílias se acabem, acabou virando o método dela, né? Perfeito, aí sim.
Alguma outra mentorada assim E da esse psicologia. método ele pode ser replicado, não pode? Muito, muito. Assim como outra profissional que não é da psicologia, talvez fuja um pouquinho do seu público, mas só para saber aqui também, que é uma professora de inglês que faz parte da minha mentoria. Ela fazia curso de inglês, mas ela entendeu que, nossa, não ia escalar do jeito que eu gostaria, ou pelo menos não ia conseguir cobrar o valor que ela entende que poderia ser do serviço dela. E ela entendeu que ela poderia resolver um problema específico, que é ela leva as pessoas interessadas em trabalhar em empregos internacionais a serem bem avaliadas na seleção pessoal, ou seja, na entrevista. O trabalho dela é fazer com que pessoas que sentem-se inseguras em falar inglês na entrevista consigam falar inglês na entrevista e passar da entrevista. Aquele receio de como é que você vai me perguntar ou não. Ela criou criou um método específico disso. Ela está focando no LinkedIn, indo atrás das pessoas pelo LinkedIn. Eu quero ganhar dinheiro em dólar, quero ganhar salário em dólar. Como é que eu tenho inglês? Nossa, eu até sei falar, eu sei ler, mas na entrevista me trava. Então eu te ajudo. Especificamente Gente, nisso. é isso que trata o EcoSalos. A gente está ouvindo aqui pequenos métodos criados por profissionais para que possa falar com o público certo, para que possa vender mais, se tornando assim uma autoridade. Trazendo isso, Igor, para o nosso ecossistema, onde nós trabalhamos com 4 marcas do franchising. Sorridentes, que é clínicas odontológicas, Olhar Certo, que é clínicas oftalmológicas, Gil, que é clínicas estéticas, e ali tem o o profissional da biomedicina, o fisioterapeuta e a enfermeira dentro da Amo Vacinas. A gente acabou criando um método que é o nosso modelo de franquia. Esse modelo de franquia que a gente criou, ele é um modelo alicerçado. Eu gosto de fazer uma analogia, que esse modelo ele faz uma analogia como uma árvore, onde a árvore, né, anatomicamente falando, ela é dividida em 3 partes: raiz, tronco, né, folhas e frutos. A raiz do nosso negócio é a cultura do nosso negócio. Então, lá atrás, quando a gente começou a construir esse método nasceu em levar acesso a uma odontologia de qualidade, onde você pode pagar e também onde você pode ter várias especialidades e as melhores tecnologias, o conforto de clínicas muito bem estruturadas. Então a experiência que o cliente tinha na época, infelizmente, era o posto de saúde. Então eu montei clínicas super aconchegantes, todas com ar-condicionado, porcelanato. A gente está falando de um modelo de já quase 30 anos, então imagina, a gente quebrou paradigmas, porque hoje as clínicas são muito inspiradas nas Sorridentes. Então acesso, conforto, conveniência de ter todas as especialidades num único lugar. Então, eu me insiro na comunidade como sendo a clínica da família. Eu atendo da pediatria à geriatria, né, tornando um negócio one-stop shop, sem abrir mão da qualidade. Porque o fato da gente crescer e de ter hoje quase 500 clínicas odontológicas, eu tenho um poder de negociação bastante razoável junto aos fornecedores, e aí eu compro materiais de qualidade. Então, que trabalha com a margem daí bem. Todo mundo que vem para dentro desse método, ele tem que comprar esses 4 pilares. Aí, a partir do momento que você compra esse método, você é o empresário, você é o franqueado. E o que o franqueado encontra na franqueadora? É o tronco. Eu falo que o tronco é o elo de ligação entre a raiz, que vem os nutrientes, a base, para a entrega dos frutos, que são os clientes. Então, nós temos marca. A Sorridentes é uma das marcas mais premiadas no Brasil, a primeira marca a ser case de estudos em Harvard. Desde 2016, a gente é a primeira marca do franchising brasileiro a ser estudada em Harvard. Nós temos marca, know-how. Eu só virei franquia, Igor, depois de 23 clínicas em operação. Próprias. Próprias e em locais diferentes. Porque acho que isso é muito importante. Se você tem um método, você tem que testar esse método, estressar esse método no topo da pirâmide, no meio da pirâmide, na base, né, no bairro rico, no bairro pobre. Então, depois de 23 unidades que nós resolvemos franquear. Então, o know-how ele é testado. Não existe método, no caso do franchising, sem suporte.
Eu faço uma analogia que franquia é igual casamento. Se você não der assistência, você está fadado ao fracasso. Então, suporte é importante. Nós temos 2 estruturas, são quase 2.000 metros quadrados e 200 pessoas para dar suporte para os nossos franqueados. Porque o sucesso do franqueado é o suceso da franqueadora. Perfeito. Então, falei de marca, estou falando de know-how, suporte, sistema próprio. Nós temos sistema próprio por fato da gente ter as nossas características de gestão, e tendo sistema próprio eu tenho ferramentas de gestão que ajudam no suporte. Franquia é uma verdadeira escola, então nós temos um departamento de treinamento e uma área de impacto social, que é o nosso Instituto Salos. Para fazer uma pergunta para você é o seguinte, então esse método aguçado, testado, ele não é infalível. Infelizmente, pessoas que adquiriram esse método não conseguiram obter sucesso, assim como tantos outros. A maioria obteve sucesso, mas não é para todo mundo. E aí, na minha visão, é o seguinte, se você não tiver uma mentalidade empreendedora que faça qualquer método funcionar, pode ser o melhor método do mundo, não vai dar certo. Você acredita que mentalidade é ouro em relação ao método? Eu acredito fortemente nisso. Tem uma frase que eu costumo dizer, que é: o dinheiro está no problema, mas é na mentalidade que está o lucro. E o lucro, o Flávio Augusto disse que o lucro é a migalha, não é bem esse termo, mas ele fala assim, lucro é uma parte do empresário, né? O que o empresário tem que buscar é um M&A, quem sabe depois. Mas enfim, para muitos nem tem ideia de vender a empresa, o lucro já tá, nossa, que sensacional. E é verdade, né? Toda empresa precisa ter lucro. E não tem como você ter lucro se você tem emoções intensas, quando seus pensamentos estão no comando, quando você está no ambiente errado, tem hábitos ruins e tem uma comunicação não influente. São 5 obstáculos para uma mentalidade empreendedora. Então, eu posso ter muita vontade de empreender, mas se eu tenho emoções intensas, se os pensamentos estão no comando, se eu tenho um ambiente inadequado, um ambiente ruim, se os hábitos são ruins e a comunicação não é influente, eu não vou conseguir empreender. Agora, uma vez ajustado esses 5 pilares, o lucro não é uma questão de ser, é uma questão de quando. É consequência, né? É uma consequência. Você tem um método que foi testado e que tem todo o suporte. E você, como empreendedor, eu sou lá um franqueado, né? Eu comprei a franquia da Sorridentes. E, caramba, eu não tenho emoções intensas, eu tenho elas reguladas, eu faço bem direitinho o trabalho de dormir 7 horas, de me alimentar regularmente, de não ficar em temperaturas extremas. Eu cuido da minha emoção bem direitinho. Os meus hábitos, eu posso até ter um que outro, mas em grande parte eu me dedico na leitura, faço atividade física, tenho orações, se eu sou religioso, então eu rezo, eu evito bebida alcoólica. Caramba, eu tenho um hábito bom. Minhas crenças, que vêm pensamentos do tipo, não sou merecedor, eu não vou conseguir, eu noto e deixo passar, tipo, não dou bola para isso. Se eu identifico ambientes que me geram crescimento, por exemplo, se aqui, a Salos, tem encontros dos franqueados, eu tenho que estar. Tem uma mentoria para franqueados, eu tenho que estar. Tem um clube específico para os franqueados, top 50, para poder crescer mais, eu tenho que estar. Porque é nesse ambiente certo que vai fazer eu realmente continuar alimentando a minha ideia empreendedora. E por fim, que é a comunicação influente. O que é comunicação influente? É poder você conseguir falar de tal forma que aquilo que você quer, a outra pessoa faça. Isso é influenciar. Não é manipular. Influenciar é mostrar, é vender a ideia, é vender o sonho. Você está influenciando uma pessoa quando vende o sonho. Isso é um líder, um empreendedor que influencia nos seus colaboradores, eles vão vender. Na ótica, o Igor psicólogo, como é que eu ajudo esse empreendedor que adquiriu um método, mas está tendo dificuldade em virar a mentalidade? A sua mentoria, por exemplo, você consegue fazer com que essa mentalidade, que às vezes o cara tá ali, né, com a síndrome do vira-lata, não é para mim, né, aquela coisa do cara não se valorizar, e o cara tem uma Ferrari na mão, e ele não acelera. Isso é muito comum no mundo dos negócios, né? Eu sugiro
que quando você venda ou compra uma franquia, que você primeiro tenha a clareza do comprometimento. Tem que estar 100% comprometido. E o compromisso é aliança no dedo. Não tem como ser 99% fiel a uma pessoa. Minha esposa, eu não posso ser 99% fiel a ela, eu tenho que ser 100% fiel a ela. E a mesma coisa quando eu comprar a franquia da Sorridentes, eu preciso estar 100% comprometido com ela. Antes da compra. Porque se eu não tiver, o trabalho de venda é o comprometimento. Não, já entendi que tu tem dinheiro. Eu quero que você compre. Mas a gente só vai assinar quando você e eu estivermos seguros que é 100%. É all-in. O que muitas vezes acontece, não sei se é aqui na realidade por obra da Sorridentes, mas existe na realidade de outras franchises, enfim, de outras vendas, Igor, você tá com a razão, porque assim, ó, são papéis. Existem papéis claros, e esse exemplo que você deu da fidelidade com a sua esposa é um compromisso, e para mim é um fundamento. Eu escrevi até aqui um fundamento. O casamento ele tem alguns fundamentos. Uma é a fidelidade. Fidelidade, perfeito. Num negócio existe o chapéu estratégico e existe o chapéu operacional. Quando você busca um método, no caso uma franquia, você está indo atrás de um método já testado e que alguém estrategicamente já pensou ou estar com o papel de pensar periodicamente nos caminhos e na direção estratégica desse negócio, para que essa estratégia seja operacionalizada, que aí é o franqueado. Então, um dos negócios que mais deram errado nas Sorridentes e nas nossas marcas é quando o profissional, o franqueado, quer fazer o papel da franqueadora, que é o operacional querer fazer o papel estratégico e o estratégico querer ser operacional. Isso daí é uma coisa que infelizmente dentro da mesma empresa, entre os sócios ou não franqueado? Dentro da franqueadora franqueado, entendeu? Então o franqueado ele não vai para a loja, ele não lidera, ele não contrata direito e espera que o método funcione. E ele não vai fazer o bom e velho barriguinha no balcão. Entendeu? Então, é um fundamento, é uma metodologia, porém a mentalidade dele como empresário não está acontecendo. Então, isso daí é a coisa que mais, é a maior taxa de insucesso, porque ele não está fazendo o papel dele no que se diz respeito à mentalidade operacional do negócio dele. Por isso que dá para comprometer depois, entrou a sua franquia, comprou lá a franquia da Sorridentes. Dá para comprometer esse empresário depois? Dá, mas é muito trabalho. É mais trabalhoso. Assim como meus mentorados, eu só seleciono mentorados que já estão comprometidos com as suas metas. Olha o que eu faço, Kleber. A minha mentoria, ela é assim. Meu principal objetivo... Sabe coisa, tu não precisa declarar aqui, por óbvio, mas eu tenho certeza absoluta que tu tens uma meta para os próximos 12 meses de lucro. Claro. Tu tem. Ela é possível de ser realizada? Sim, total. Tá bem. E 10 vezes dela em 12 meses, é possível? É possível também. É possível 10 vezes dela e 20 vezes dela, aí é possível? Depende do estágio de cada negócio. Tá e aí, cada vez que você olha na estratégia, você já vai tendo que também fechar o funil, porque unidades mais novas, não faz sentido. Elas têm uma capacidade de crescimento maior, e unidades mais antigas, mais estáveis, ela não vai subir 20%, talvez 10%, 5%, entendeu? Mas eu nem tô falando 10, 20%, tô falando 10, 20 vezes. 20, não. Né? Vamos ver, não é 20, não é nem porcentagem, vamos supor, essa meta de lucro que você teve, é possível? É. E 10 vezes essa meta de lucro em 12 meses, é possível? Já fica mais difícil. Já. Então, ela fica mais difícil, porém, ela é impossível a menos que aconteça o quê? Vê algumas respostas na tua cabeça? Sim. Tá bem. A minha mentoria é fazer com que essas condições, a menos que, se tornem prováveis. Me fala mais sobre sua mentoria. Quem hoje está consumindo a sua mentoria? Qual que é o nome do seu clube? Perfeito. Meu clube faz parte da Mentor League Society, que é a MLS, coordenado pelo Flávio Augusto, Joel J. e Caio Carneiro. Esse trio, essa trinca é fantástica. Puxa a gente pra cima, fantástico.
E o meu clube é direcionado para empresários Tá. que faturam pelo menos 1,5 por ano, mas que eles querem chegar a faturar 10, 15 por ano. E meu principal objetivo é pegar esses empresários e levar eles às condições que levem a esse 10, 15. Percebe comigo? Quando você tem uma meta pequena, quando uma meta possível, porque muitas vezes não precisa ser pequena, mas é uma meta possível, existem vários caminhos para chegar nela. E a nossa mente, quando tem várias opções de caminhos, é que nem em momentos que você provavelmente vai num restaurante e tem aquele restaurante ou com aquele menu cheio de comidas. Qual que você pede? Fica confuso de decidir. Muitas vezes você pega um atalho. E ainda mais que tem pessoas que naturalmente têm dúvidas, né? Exato. Daí tu pega um atalho. Garçom, qual é o que mais sai aqui? Daí O cara você vai no ouve TripAdvisor, vai ver o mais... A gente tenta achar um atalho. Mas fica aquele atalho, puxa, mas se eu não gostar disso? E isso acontece quando a meta é possível. Vários caminhos são possíveis. Vai vir uma pessoa falando, você tem que fazer branding, você tem que vender desse método, você tem que fazer a prospecção dessa forma, você tem que fazer isso, aquilo e tal. Agora, quando eu estimulo você, empresário, a pensar, ok, e 10 vezes essa meta? É possível? Cara, não é. A menos que eu, sei lá, foque em clientes AAA. A menos que eu mude o meu modelo de negócio. A menos que eu converse e venda meu negócio nos Estados Unidos. Tá bom. É só uma opção. Esse é o ponto. É que como só existe quando metas impossíveis, tem um ou dois caminhos. Você aguça, não, você estimula esse empresário a tomar a decisão a buscar mais opções. Menos, na verdade. Dele. Menos opções. Porque você chegar a 10 vezes o lucro que eu te propus, que eu te perguntei, você falou, já é um pouco mais difícil. Então, as opções que antes eram mais prováveis reduziram a poucos caminhos. Você mesmo pensou, deve ter pensado que duas ou três, 4 opções no máximo. E quando nós temos 2, 3, 4 opções, é muito mais fácil decidir sobre elas do que quando nós temos 10, 15. A minha mentoria tem como principal objetivo levar o empresário a tomar essas decisões de forma mais sábias. E muitas vezes é difícil, porque envolve mudar muita questão da personalidade. Talvez esse sonho seu de ter 10 vezes mais lucro, Kleber, envolva talvez você chegar e falar para a família que vocês têm que morar em Londres. Porque tem que abrir na Europa, Sorridentes. E, poxa, há pouco tempo atrás, antes de começar o episódio, você está falando um pouco da sua família, da escolha de São Paulo, da região aqui, etc e tal. Então, o meu papel como mentor é ajudar você a preparar, inclusive, a como falar e preparar a sua família para morar em Londres. E o cliente, o teu mentorado, ele busca o que, exatamente? O meu mentorado, em suma, ele quer sair da área de guerra da empresa, que está ali, está faturando, está vendendo, está lucrando, mas é muito pesado, porque muitas vezes está assumindo muito operacional, poderia contratar mais pessoas, delegar mais tarefas, liderar mais do que operacionalizar mais. Então eu tenho mentorados que trabalham com o sistema financeiro de consórcio, venda de consórcios, tenho na indústria na agroindústria, né, agronegócio, tenho na indústria calçadista, eu tenho professora de inglês que está abrindo esse negócio no braço de seleções, eu tenho psicólogos que têm suas clínicas, então ele é multifacetado, cada um tem a sua meta impossível. Alguns a meta impossível é 20 milhões, 200 milhões, outros a meta impossível é 2 milhões, 3 milhões. Então eu organizo a minha mentoria encontros em momentos de acordo com cada um dos níveis da empresa. Legal. Mas todos vêm ao meu encontro com a mesma proposta, tá, Igor? Interessante que as pessoas que estão vindo ao meu encontro, eles procuram isso. Eu estou cansado eu tenho uma meta, eu acho que dá, mas eu não sei se dá mais ou menos, né? Se consigo fazer mais com isso. Os meus mentorados, em sua maioria, vêm por indicação. Você que já está na minha mentoria, indica o José. O José sabe que o Kleber está na mentoria, fica mais fácil, porque eu consigo falar com o José. José, o Kleber está lá, ele está tendo benefícios, agora eu vou perguntar de você. Qual é a sua meta dos próximos 12 meses? Não, legal. Isso daí é bem interessante, porque assim, te ouvindo, a gente como franqueador, a gente naturalmente, né, puxando aqui a régua do tempo, a timeline, a gente sempre mentorou muito os nossos franqueados. Nossa, né? Então, né, performance, questão pessoas, né, treinamento, desenvolvimento, aquela coisa toda. E nos últimos
anos, né? Principalmente depois da pandemia, que a gente viu esse mercado, esse movimento, né, de cursos online e passando para mentoria, a gente vem sendo bastante assediado, né, na figura do Kleber, na figura da Carla, né, porque o mentor ideal, ele precisa ter casuística, né? Ele precisa ter bagagem. Tem lastro, né? E aí, Igor, eu falo que empreender no Brasil já é um desafio, né? 5% das empresas, elas... 5% não, né? Apenas 5% das empresas, elas passam de 5 anos como negócio. O resto quebra tudo, né? 88% das empresas, esse é o número, 88% das empresas quebram antes de completar 5 anos. A gente passou. Depois a gente expandiu um modelo de saúde debaixo de uma marca. Não era comum ter clínicas odontológicas como uma marca. Era o Dr. Kleber, era o Dr. Igor. Nós crescemos debaixo de uma marca. Depois nós tivemos um case em Harvard, em Stanford. Nós somos uma rede extremamente premiada. 2008, nós fizemos um endividamento de mais de 23 milhões e nós conseguimos pagar toda essa dívida e as pessoas ouvem essa história. Aliás, essa história virou um filme, não sei se você teve a oportunidade de assistir. A nossa história virou A Força de um Sorriso, um filme que a gente resolveu fazer para comemorar os 25 anos da Sorridentes. Quem faz a Carla, minha esposa, é a Antônia Moraes, que é a filha da Glória Pires, e quem me interpreta é o Sidney Sampaio, ator de várias novelas na Globo, né, fez uma novela religiosa bastante famosa, e aí... Força de um Sorriso, eu vou ver, eu não tinha visto, vou ver sim, com certeza. Quando nós lançamos esse filme, a gente queria ter lançado ele ali no começo de 2020, antes da pandemia, no Netflix, estava começando essa questão de filmes da Netflix, só que com a pandemia a gente percebeu o seguinte, gente, o Brasil ainda é um país de TV aberta. Nós fomos jantar com o Silvio Santos ainda, e ele gostou tanto do filme que o lançamento do filme foi numa sexta-feira. Eu fiz uma premiere no Shopping JK e nós convidamos, foi o Bruno Perini, o Joel foi, então vários influencers foram prestigiar esse filme e nosso Ibope bateu pau a pau com o Globo Repórter. Nossa. Então, depois do filme, muitos empresários vêm procurando a gente para ser mentorados. E olha que eu estou gostando desse negócio, porque eu acredito que, eu acho que o papel do líder, você é um líder, eu acho que a missão do líder é praticamente uma única missão, desenvolver outros líderes. Então a gente está com um programa de mentoria também, porque a gente acredita que não só dentistas, não só profissionais da saúde, mas todo mundo que empreende pode sim ter a oportunidade de aprender ou se modelar com gente que está há 30 anos no mercado, acertando, errando, acertando mais do que errando, passando pelos perrengues, porque as pessoas cada vez mais querem a prática, né? Pessoas que fazem. E de que forma essa mentoria de vocês contribuiria para esse lucro que você imagina para os próximos 12 meses? Total, porque assim, a gente está fazendo uma, não é uma separação, mas a área de educação, ela fazer parte do ecossistema. Boa. Hoje, o Grupo Salos é um ecossistema de saúde e bem-estar que eu gosto de trabalhar por verticais. Então nós temos a vertical franchise, que é 4 marcas. Nós temos uma vertical plano odontológico, que é outra empresa que a gente tem, uma operadora de planos odontológicos. Nós temos a vertical fábrica de alinhadores, a New Align, uma grande concorrente da Invisalign, que é a gigante mundial. Alinhadores transparentes. Fantástico. Nós temos uma fábrica. Nós temos um marketplace chamado Indico para Você, que nós fazemos como se fosse um CRM bônus. Do boca a boca, ele é fomentado dentro dos negócios de saúde e bem-estar.
E uma das verticais é Educação. justamente a vertical de educação e mentoria que a gente quer, principalmente ajudar empresários a terem negócios prósperos. E o que te impede de começar amanhã? Já começamos. Tá bom. Já ótimo. começamos. Porque vocês têm muito laço, vocês já realmente tinham que estar, muitas pessoas podem aprender muito com vocês. Nossa, muito, muito, muito. Não tenho dúvidas. E não só dentistas, por óbvio, empresários. Empresários na área da saúde. Você se dá conta, olha que interessante, vocês foram os primeiros, vocês tinham concorrência quando vocês criaram a Sorridentes lá como clínica odontológica? Quem não tem concorrência Mas nesse mundo? Já tinha lá? Vocês foram atrás do diferencial? Na época existiam 3 players. 3 players, tá bem, tá bem. Mas era um mercado muito incipiente ainda, Entendi. entendeu? Porque olha que interessante, só por parênteses, perdão te cortar, mas é que se vocês conseguiram fazer isso com dentistas, que o custo operacional de uma sala, de um espaço é muito maior que o de psicologia, como na área da psicologia não tem? Não tem uma Sorridentes na psicologia. Eu não consigo entender como. É verdade. Não, e saúde mental é... Enfim. Mas está tendo um movimento, não sei se você viu, eu não lembro agora, essa nova lei... NR1? Uhum. Não foi para um modelo de franquia, mas foram para uns modelos de aplicativos que eles estão vendendo como um benefício ou uma área protegida para as empresas. Para as empresas. Mas é importante essa tua reflexão, porque eu entendi onde você quis ir, e isso daí é só quem tem uma visão empreendedora. Uhum. E por isso que participar de uma mentoria é importante, porque você estando num grupo, você tem troca de visões. Perfeito. Porque quem inventou o Uber não foi um taxista. A mesma coisa que quem inventou esse app não foi um psicólogo. Uhum. Então, assim, às vezes é importante você sair das 4 paredes do consultório e ir consumir uma mentoria, porque você pode ter uma solução para o seu negócio que você, como profissional, deveria ter a ideia, mas você não tem, porque você está tão focado na técnica que vai vir outra pessoa e vai pegar algo que deveria ser seu de propriedade. A gente conseguiu fazer isso com a Sorridentes, não pela técnica, mas por outros skills que a gente tinha muito aguçado. Empreendedores, né? A Carla, vendedora nata devido às origens familiares dela. Eu, militar, extremamente engajado com processos, com ordem, com organização. Então, a técnica, odontologia, com vendas e processos, virou o método Sorridentes de expansão. Fantástico. Então, tu imagina vocês como mentores, tu e a Carla, de empresário, pega um profissional da saúde mental, só precisa de um, que olha e vocês falam, eu quero aprender com vocês, porque eu quero fazer uma Sorridentes na psicologia. Não é que seja o suficiente, mas já não é só isso, mas é tudo isso, porque vocês dois, já mentores, com uma bagagem muito grande de Sorridentes, conseguirão com certeza ajudar esse profissional a criar esse negócio. Os 2 negócios que eu tinha antes, que eu te comentei, né, antes de virar mentor de empresários, eu foquei na área da clínica mesmo. Numa foi só... Na verdade, ambos os meus negócios tinham um braço clínico e um braço de ensino, de treinamento de outros terapeutas nas abordagens técnicas. Mas qual foi o nosso grande erro nos 2 negócios? Assim, a gente errou uma vez, a gente pensou, vamos errar de novo? Vamos, então tá, vamos errar de novo. Até porque você tá na meta, né? Errar uma vez tudo bem, a segunda só não pode ser a terceira. Não, pode ser a terceira, já aprendi que não dá na segunda. Todos os sócios, na primeira empresa, tinham 4 sócios majoritários e alguns minoritários, que eram os professores dos cursos, e na segunda empresa eram só 4 sócios majoritários. Ambos eram profissionais da saúde, todos eram psicólogos ou psiquiatras. Ninguém sabia de gestão, faltou a tal de da vendas. multidisciplinaridade, né? Aquilo que o Flávio Augusto fala também quando ele apresenta que, bom, você tem que ter um sócio que foca nas vendas. A Carla, vendas. Enfim, ela podia ser dentista, né, formada em odontologia, mas ela era ótima em vendas. Mas o diferencial foi as vendas, exatamente. Nos meus 2 negócios não tinha isso.
E o que O negócio fica manco, fica né? manco. E eu era um dos que, assim, como eu te disse, eu nunca tive contato muito com vendas, nunca tive pessoas com vendas, experiência com vendas. Nesse segundo negócio, quando ele estava começando a meio que a desandar, financeiramente falando, eu vi, cara, nosso grande problema é que nós somos todos da mesma cabeça. Não vai estar dando. Parecido. Muito parecido. E era muito família, era eu, minha esposa, a madrinha do meu casamento, o padrinho do meu casamento, era tipo tudo muito próximo. Não tá dando. E não que empresa familiar não dê certo, não é por isso. É que nós já éramos psicólogos de família. Não tinha. E foi ali na pandemia. Todo mundo fazia o que gosta, né? Foi na E pandemia. não que precisa. E não que precisa. Daí foi na pandemia, um pouquinho antes da pandemia, que eu vi esse modelo de negócio tá dando, não vai dar certo. Eu preciso aprender vendas, eu preciso aprender mais de gestão, eu preciso ir para um lado empresarial. Fui eu que tive essa iniciativa de ir mais para o lado empresarial, estudar, e os outros continuaram assim, na clínica, e eu que decidi, não, eu tô saindo da empresa, porque eu não, sendo bem franco, eu não quero levar vocês comigo, tipo, porque vai ser muito pesado, eu preciso de parceiros, então eu vou sair. E essa mudança foi uma mudança, inclusive, de decisão de mudança de área de atuação. Eu pensei, o mercado de psicologia, ele, na época de 2020, 2021, ele tinha e tem grande potencial, mas dificilmente os profissionais de saúde mental fariam, posso estar limitado no que eu vou te dizer, tá? Mas fariam o que talvez profissionais da odontologia fazem hoje com a Sorridentes, que é investir para ter o seu próprio consultório, a sua clínica. Em 2020, 2021, com o boom do online, todo mundo pensava, não preciso ter clínica, é só ter minha câmera aqui e vou atender o Kleber online e tá feito, né? E ainda na psicologia, isso não traz escala, né? Não traz escala. Ele não enxergou o seguinte, ele só fez do consultório dele o presencial pro digital. Sim. Mas continuou sendo ele, com 24 horas diárias, né? Tudo na dependência dele. Eu notei, e aí eu notei que eu estava falando com poucas pessoas do mercado da psicologia que estavam entendendo, tipo, não, realmente eu tenho que abrir o meu negócio que seja escalável. Poucas pessoas. E eu vi, eu não quero me achar, eu não me acho. Eu sou uma pessoa, assim, realmente que eu não me acho, no sentido de uma forma geral. Agora vai parecer que eu me acho, né, cara? Mas, assim, me pareceu que eu tava como psicólogo no mercado ali da psicologia um pouco à frente do próprio mercado, sabe? Sim. Eu pensei assim, se eu ficar por aqui, eu que vou falir, que eu vou estar falando com as pessoas não vão comprar, vou falar um preço mais alto, porque eu vou trazer retorno para ela, mas vou falar um preço mais alto. Nesse mercado eu não consigo agora. E é por isso que eu ampliei o meu negócio para mentores de empresários mesmo. Mas com o quê? Com aquilo que eu sei, que é a mentalidade. Que é bem como você falou. O que vai fazer o negócio dar certo ou não é a mentalidade. Você e a Carla tiveram que ser resilientes. Vocês tinham quantos? 28 milhões, é isso? De dívida. De dívida? Sim. Imagina 28 milhões. 23 milhões. 23. Vocês têm que ser muito resilientes para conseguir lidar com isso. E resiliência não é gestão, não é venda. Ou seja, isso é mais ou menos assim, isso é o básico, sabe? Tipo, você quer ser empreendedor, você tem que saber disso. Mas como é que você vai jogar o jogo do gente grande? É com mentalidade. Eu entendi. Disso de mentalidade, eu sei, pelo meu mestrado e doutorado, eu vou levar os empresários que estão comprometidos com seus negócios a terem essa mentalidade que levem eles pro tamanho que eles querem. Gente, tá sendo um papo muito rico e para mim tá sendo um prazer falar com o Igor Finger, psicólogo, empresário, dono de um clube de mentoria. Qual que é o nome do clube? Mind Biz Club. Mind de mente, biz de business. Mind Biz Club. Nome bom, hein? Bom, né? Nome bom. Olha só, um psicólogo, ele resolveu montar um clube de negócios, não só para ajudar psicólogos, mas para ajudar empresários. Porque, gente, psicologia, ela é independente de negócio, ela é fundamental. Eu falo que com 30 anos de experiência e construindo marcas de renome como Sorridentes, a gente criou uma metodologia muito testada e azeitada ao longo desses 30 anos. Mas o fator humano é o fator que ele está desde o ano zero das Sorridentes e até hoje é uma das disciplinas mais desafiadoras, Igor. Para a gente ir para os finalmente, as pessoas, né? Pessoas estão com medo de contratar pessoas.
qual é a sua sugestão, orientação profissional como mentor de que, eu acredito, não tem nada melhor do que um negócio, não tem nada que dê mais dinheiro do que um negócio, porém, não tem nada que dê mais trabalho que um negócio. Mas no final das contas compensa muito. Que dica que você dá para aqueles empresários que estão pensando o seguinte: nossa, abrir um negócio é difícil porque eu vou ter que liderar, eu vou ter que falar com pessoas. O que você recomenda? Que pergunta boa essa, Kleber. Primeiro ponto, sim, você vai ter que liderar. Sim, eu vou até olhar para a câmera até nessa, né? Você vai ter que liderar. A verdade é que você precisa ter uma clareza muito grande que o seu negócio vai impactar muito, não só na sua vida, na vida de outras pessoas também. Você sim tem que sonhar grande. Não pode sonhar pequeno, sonha grande. Só que quanto maior você sonha, mais você vai precisar de pessoas. E se você não sabe liderar, tem como aprender a liderar. Liderança se começa por cultura, que foi um dos pilares que o Kleber trouxe. Cultura nada mais é do que você compartilhar quais são os seus valores, princípios e propósitos, de forma rotineira. Então como é que você lidera pessoas? Contratando pessoas e ensinando elas a cultura da sua própria empresa. Você vai liderar dessa forma, você vai liderar com as suas atitudes, com os seus hábitos. Ou seja, existe esse ônus, vamos dizer assim, de aprender sim a liderar, a lidar, vamos dizer, com pessoas. Mas a verdade é que, enfim, você vai crescer com pessoas junto com você. E se você não sabe liderar, comece por compartilhar aquilo que é importante para você com as pessoas que trabalham com você. E aquelas que comprarem ideia do tipo, isso também é importante para mim, elas são os seus liderados. Elas vão ser as pessoas que vão levar a sua empresa para crescer. E as pessoas que dizem, não, esse valor seu ou o valor da empresa não é o mesmo valor que para mim, ela não é para sua empresa, tá tudo bem. Vá atrás de outro. Vá atrás de outra pessoa e chame ela para a sua cultura. Porque quando o liderado, digamos assim, está dentro dos seus valores e princípios, todos vão crescer juntos. Adorei. Faz sentido? Total. Adorei. Eu acho que a gente pode fechar sim, cara, fechar com chave de ouro, porque você falou uma coisa muito importante. Se você quer brincar no jogo aí do empreendedorismo, saiba que um dos principais papéis que esse empreendedor precisa ter é desenvolver pessoas. Uhum. Lucro é importantíssimo, o negócio, o legado e tal, mas quando você desenvolve aquele funcionário ali, aquela família, e você vê ele crescendo, se desenvolvendo, daqui um dia ele empreendendo, montando uma franquia, comprando uma mentoria, construindo a sua família, sendo uma autoridade na sua micro-região, é sinal que a gente venceu. Demais, e aí a conta fecha. É isso? É isso, Kleber. Igor, espero ter contribuído. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado. E, gente, eu adorei. Eu sempre gosto, como eu falei, falar com psicólogo. E eu acho que esse conteúdo deve ser compartilhado ao máximo. Então, você que segue o EcoSalos, aquela tríade, curte, comenta, compartilha e nos vemos no próximo episódio. Quem quiser encontrar o Igor, aonde que eu encontro? Em todas as redes, Instagram, TikTok, YouTube. Você faz dancinha no TikTok? Não, felizmente não, né? É o Igor Finger. Artigo o Igor Finger, você vai me achar lá. Tá, joia. Então, Igor com I ou com H? Com I. I, clássico, tradicional. E valeu. Finger, dedo em inglês. Obrigado, Kleber. Valeu, pessoal. Obrigado.